Muito boa noite, família Soma. Que alegria, mais uma vez, mais uma semana na presença do Senhor. E vocês podem ver que eu já estou um pouco rouco agora. Coisa boa cantar esses louvores que nós estávamos cantando, né? Não sei vocês, cara, eu amo demais. Eu amo demais cantar ao Senhor, mas não só cantar a Ele, como cantar coisa boa. Tem muito hino, louvor hoje em dia, principalmente os mais contemporâneos aí, que não são tão legais assim. Eu amo cantar, então eu já estou meio rouco por causa disso. Não estranhem, mas me suportem. Vocês estão bem? Todos bem? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus hoje? Vamos lá? Eu quero iniciar dizendo, nós estamos no penúltimo sermão da série do Credo. Penúltimo sermão. Cara, semana que vem acaba. Semana que vem nós já encerramos isso aqui e vamos falar um pouquinho sobre o Natal, que também é uma coisa boa de falar. Mas nós estamos chegando numa parte do Credo que eu amo demais falar sobre, que é sobre a igreja. Eu amo demais falar sobre a igreja. Cara, se tem um assunto que eu gosto, na teologia, no dia a dia, falar sobre a igreja. O assunto eclesiologia me chama a atenção e eu gosto demais. Porque afinal de contas a gente está falando daquilo que há de mais importante no mundo. Não tem nada mais importante do que a igreja nesse mundo. Não tem nada mais importante. A igreja é o que há de mais lindo, de mais belo. E hoje nós vamos ficar com a seção do Credo que diz: na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Basicamente isso. E semana que vem nós encerramos o Credo. Eu quero perguntar para ti, tu já parou para pensar que nós todos, sem exceção, pelo menos os normais, sem exceção, temos uma inclinação para pertencer a algo. Nós sempre buscamos pertencer a algo. Para pensar um pouquinho. No teu período, na época de escola, tu não tentava estar junto de alguma turminha, pertencer a algum grupo, os mais descolados, os mais, sabe, enfim, os rapazes, aqueles que jogam bola, então andava junto com eles, quem gosta de futebol. Outros já gostam mais de videogame, então o assunto é esse. Sempre nós estamos nos cercando daqueles que têm os mesmos interesses, que têm os mesmos gostos, os mesmos propósitos. Quarta passada, agora eu falei para os homens aqui sobre a amizade, e a amizade ela é fortalecida quando tem esse mesmo objetivo. A igreja não é nada menos que isso. A igreja é assim, por quê? Porque nós somos chamados, fomos criados para pertencer a algo. Deus não nos criou para a solidão. Deus não nos criou para vivermos isolados, sozinhos. Então não existe lobo solitário no ser humano, a menos que a pessoa esteja passando por alguma crise, algum problema, alguma depressão. E aí nós vemos que tem de fato um problema, porque geralmente a tendência é ela se isolar. Tu vê a pessoa quando está em depressão, ela não quer ter convívio, ela quer ficar dentro de casa, de preferência deitada. É assim ou não é? Aí tu vê que não está tudo bem. Se está tudo bem, tu convive, tu conversa, tu interage. Ou seja, nós, ao natural, fomos criados para o pertencimento, para pertencer a algo. E hoje, a época que nós estamos vivendo, ela é marcada por pessoas que buscam o pertencimento. Muito, muito. Inclusive, algumas vão idolatrar isso a ponto de sacrificar algumas coisas para pertencer a algo, para estar num grupo, para fazer parte de algum determinado grupo de pessoas, enfim. A nossa época é marcada por isso. Só que, em contrapartida, nós vemos, por exemplo, um afastamento cada vez maior. As redes sociais estão aí para mostrar isso. É muito fácil hoje tu ter muitos amigos, milhares de amigos no Facebook, seguidores no Instagram, mas tu viver uma vida sozinho, tu interage às vezes com alguém no trabalho, tu vai para casa, tu fica sozinho, tu fica com o celular na mão, às vezes a tua família está na tua volta e tu está com o celular na mão. É assim ou não é? Ou seja, essa época que nós estamos vivendo é quando mais as pessoas estão carecendo de interação, de pertencer a algo, mas menos está acontecendo. E a tendência é ser assim, porque nós estamos num período em que se diz que os relacionamentos são líquidos.
É muito fácil tu desfazer um relacionamento. Hoje mesmo eu estava aconselhando um irmão da igreja, um rapaz, jovem, 30 anos, que mudou de cidade e ao mudar de cidade acabou não encontrando outra igreja, não está congregando, e de um mês para cá a esposa simplesmente disse que quer o divórcio, não quer mais estar junto. Um casal novo, saudável, bonito. Eu estive por boa parte da vida deles com eles, eu liderei eles por muito tempo, e hoje ver isso acontecendo é triste, porque é muito fácil desfazer relacionamentos. É muito fácil, é muito rápido. Nós estamos diante de algo que vai no caminho inverso. A igreja do Senhor, ela caminha em direção contrária a isso. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus trino, lembram? A natureza do credo é trina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Por ser um Deus trino, nosso Deus interage. Nosso Deus vive em comunidade. Nosso Deus vive num constante, pleno e perfeito relacionamento. E nós, por sermos a imagem de Deus, somos chamados a viver também em relacionamentos. Nós somos chamados a pertencer, quando nascemos de novo, quando há a conversão, somos chamados a pertencer à família de Deus, à igreja, o corpo de Cristo. Amém? Entendido? Então, o que é a igreja? Porque semana passada nós vimos sobre o Espírito Santo, lembram? O Espírito Santo e suas obras. A igreja nada mais é do que a consequência da ação do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo, ele aplica a obra de Cristo a nós. E ao fazer isso, ele nos insere, ele nos coloca na família de Deus. Por isso que nós somos batizados num único Espírito. O Espírito é quem aplica a nós a ação redentora de Cristo. E com isso nós estamos então inseridos nesse povo, essa igreja. A igreja é uma consequência da obra do Espírito em nós. Para isso eu quero que nós vejamos então o que nós acreditamos e o que nós confessamos sobre a igreja de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero que a gente veja o que a igreja não é. Se nós vamos ver o que a igreja é, vamos iniciar vendo o que ela não é. E para isso nós precisamos entender que a igreja não é um prédio. Não é um prédio. Isso aqui, as paredes escuras que vocês estão vendo, essa parede aqui, que vocês já podem começar a abanar para ela. Dê um tchauzinho, por favor, dê um tchauzinho para a parede. Tchau, parede. Tchau, foi uma alegria estar contigo esses dias. Semana que vem ela não estará mais aqui, ok? Despeçam-se dela. Miguel, se tu quiser, te escora nela por enquanto. Aproveita, semana que vem não vai dar. Essa parede sai fora, mas ela não é a igreja. O prédio não é a igreja. A construção não é a igreja. Apesar de nós falarmos, né? Comumente nós falamos, eu vou à igreja. Eu vou lá na igreja levar vou lá buscar, Nós falamos isso e não tem problema falar isso. Não tem problema. Nós podemos continuar dizendo, eu tenho que ir lá na igreja que eu vou ajudar os homens a fazer alguma coisa. Entende? Não tem problema. Mas que fique claro para nós que o prédio não é a igreja. A igreja não é constituída por tijolos, cimento e essa estrutura material. Não é isso. A igreja também não é uma denominação. A igreja não é uma placa. A igreja não é uma denominação. Então, nós estamos congregando na igreja Soma. Mas isso não é a igreja de Jesus. A Soma não é a igreja do Senhor. Ela é uma igreja, uma aparente, de forma aparente, ela é uma expressão da igreja do Senhor. Por isso que nós não militamos por denominação. Por isso que, querendo o Senhor, nós vamos ainda, conforme a igreja for avançando, nós vamos investir em outras plantações e não serão Soma. Não será a igreja Soma, vai ser outras igrejas. Igreja A, igreja B, igreja X, não interessa. A nossa ideia, o nosso interesse é que a igreja de Cristo avance, não a igreja Soma. Entendido? A placa não é a igreja de Jesus. E esse é o problema dessas seitas. Porque seita, via de regra, ela é isolacionista.
As seitas são isolacionistas. E o problema de muitas igrejas cristãs, quando começam a enfatizar muito a denominação, a placa, é se isolar. E começar a achar que só eles são certos, só eles possuem a doutrina correta, só eles são ortodoxos e por aí vai. E aí começa essa militância, essa luta por denominação. Em terceiro lugar, nós não somos, a igreja não é uma sociedade eucarística. O que é eucarística? Eucaristia não é uma coisa de católico. Não, calma, vou explicar. Eucarística quer dizer que nós não possuímos em nós, e nós não somos uma máquina, nós não somos uma entidade que distribui graça. Nós não temos, não é próprio nosso, nós não somos uma sociedade eucarística. Nós não estamos aqui como uma máquina de graça, distribuindo. Sabe aquele meme? A gente não faz isso com a graça, porque ela não nos pertence, ela não é nossa. Pelo contrário, nós somos alvos da graça. A graça nos alcançou. Então nós não somos uma máquina. Esse é o problema, cara, e eu fico... Enfim, eu tenho um grande ranço com isso. Eu vou abrir o coração, vocês têm um pastor pecador e eu preciso confessar um pecado. Esse é o meu problema, o meu ranço, quando tu vê anúncios de igreja, anúncios de cultos, e a proposta é, vem receber tua bênção. Sabe? Quer receber a tua bênção? Venha no culto hoje. Ou então, tem uma palavra para ti. Cara, a palavra é para todos, tá? É para ti, mas... Sabe, não há um Enzo de Jesus que ele é, sim, aquele que vai vir e vai receber uma palavra especial. Eu tenho um grande problema quando a pessoa ela vem à igreja buscando alguma coisa para si, com um interesse definido já. Sério, eu tenho muito problema com isso, porque nós somos alvos da graça, nós precisamos da igreja. Nós precisamos de Jesus por meio da igreja. Logo, quem somos nós para vir até aqui e querer ficar, sabe, de mãozinha estendida? Tipo o Kiko no aniversário. Lembra do Kiko no aniversário dele? As pessoas estão chegando para o aniversário, para a festa, e ele está assim, cadê meu presente? Cadê? Gente, é sério que vocês não olharam Chaves? Não. Tem gente mais velha que eu aqui. Não vem com essa. É sério que você não sabe como é que o Kiko agiu? Sabe, né? Quem mais sabe? Sabe? Por favor, gente. Bando de hipócrita. Até o João sabe. Então não tem desculpa. O Kiko, quando ele tá na festinha de aniversário dele, as pessoas estão chegando, ele já tá assim, ó. Sabe? Não é pelas pessoas, é pelo presente. A igreja não é isso. As pessoas não vão chegar aqui e ficar assim. Tá, Senhor, me dá a minha bênção aí que eu tenho que ir logo. Dá a minha bênção que eu já tenho que ir, eu tô apressado. A igreja não é para isso. Nós não somos uma sociedade eucarística. E em quarto lugar, nós não somos uma empresa. A igreja não é uma empresa. E aqui tem uma questão. A igreja não visa lucro. Ok? Todo o dinheiro que é inserido na igreja, ofertas, dízimos, doações, tudo que entra deve sair. A igreja não é um local que visa acumular dinheiro, acumular riqueza. Todo o dinheiro que entra deve sair, deve ser usado na sua estrutura, para atender os necessitados, para missão. Tudo que entra deve sair. Então, pela graça de Deus, vocês nunca terão aqui um pastor que vai enriquecer e querer que tu dê uma semente de R$1.000 aí, para Deus te abençoar com 10 vezes mais, 100 vezes mais, tá? Talvez a sua vai vir com um cabelo penteadão, assim, alguma coisa, vou botar um trono para nós aqui, alguma coisa assim. Mas isso vai levar tempo. Enquanto isso, pode ficar descansado, tá? Aí a igreja não visa lucro. Porém, a igreja precisa ser muito mais organizada, ela deve funcionar muito mais do que uma empresa. Olha só, empresa visa lucro? Sim ou não? A Kelly, por exemplo, a Kelly já estava dando umas desculpinhas ali, que não vai vir no culto semana que vem, enfim, está toda cheia de desculpa, porque ela tem uma empresa, ela visa lucro. A empresa dela visa lucro. Ela precisa lucrar com a empresa dela. Ela não está fazendo obra de caridade, apesar de que ela possa fazer, mas a empresa visa lucro. Ok? A igreja não. A igreja não visa lucro. A Kelly, para visar o lucro, para receber, para ter como pagar funcionários, ela tirar o prolabore dela, enfim,
e tudo que envolve a questão de empresa, ela precisa que a igreja seja organizada, não? Sim ou não? Para que seja organizada, tem que ser tudo bem distribuído, cada um saber sua função, a contabilidade saber exatamente os números, a realidade da empresa, tudo funcionando redondinho. É ou não é? A igreja não visa lucro. No entanto, nós trabalhamos para quem? Oi? Vamos de novo para quem? Jesus. Ou seja, a Bíblia diz assim, que quando nós estamos trabalhando, Paulo fala, façam tudo como para o Senhor. Se no teu trabalho tu tem que fazer como para o Senhor, fazer bem feito, quanto mais não é fazendo diretamente para o Senhor na igreja. Tu entende por que uma igreja tem que ser muito melhor que uma empresa? A igreja não visa lucro, ok. No entanto, a organização, o empenho e a funcionalidade dela, o desempenhar do papel da igreja, tem que funcionar muito melhor do que uma empresa. Muito melhor. Então eu falo pro pessoal, já conversei com alguns irmãos aqui, pastor Daniel, que está em casa enfermo, orem por ele. Já conversei muitas vezes e disse, cara, a igreja ela tem que funcionar muito melhor que uma empresa. Muito melhor. Entende? Entende por que na igreja nós temos prestação de contas? Por que na empresa nós temos cobrança também? Na igreja, nós temos cobrança, prestação de contas, nós temos cada um desempenhando um papel. Não desempenhou bem, vai ser tirado, outro vai ser colocado no lugar. É assim que funciona. Porque a igreja não pode ser pior. A igreja não pode ser pior do que uma empresa. Porque é para Jesus. Amém? Entendido? Então o que é? Então se a igreja não é um edifício, uma denominação, uma sociedade eucarística e uma empresa, o que ela é? Em primeiro lugar, ou melhor, segundo ponto do sermão, ela é santa. Nós falamos no credo, né? Na Santa Igreja Universal. O que é santa? Para tu entender bem rápido, o termo santo quer dizer separado. Ok? Quer dizer separado. Então tu imagina assim, vem de um termo da agricultura em que era podado. Imagina a poda, sabe? Podou, cortou um galho fora. Aquele galho que foi separado, ele é santo, ele é santificado. Ele foi tirado de onde estava, foi deixado separado. O termo santo é isso. Então, quando nós vemos na Bíblia a ênfase é o que é? Deus é santo. Lembra? O Antigo Testamento todo ele vai dizer, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Deus é o que há de mais santo, ele é a plenitude da santidade. É dele que decorre todo o entendimento de santidade. Por quê? Porque ele é separado do restante. Por isso que nós santificamos o nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É tratar o nome de Deus diferente. Ele não é como os demais. Por isso que nós devemos ser santos. Por quê? Porque o povo de Deus é separado do restante. Santo é isso, é algo separado do uso comum. Então, quando você busca a santidade, você necessariamente está buscando ser diferente do que era. Se você quer ser santo, tu necessariamente vai buscar ser diferente daquilo que era. Você é diferente do que foi ontem. E amanhã será ainda mais. Entendeu? Santo é isso. A igreja, ela é santa. Então, 4 aspectos da santidade da igreja, para a gente entender melhor o que é a igreja santa. Em primeiro lugar, a igreja é santa por sua origem. A origem da igreja, ela é divina. A igreja não tem uma natureza humana, não teve um ser humano que idealizou, eu vou fazer uma igreja, já sei, vou fazer uma coisa aqui diferente, vou juntar umas pessoas que pensam parecido, e agora a gente vai se chamar igreja. Não, não teve isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus fez com que seu filho viesse ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele queria reunir um povo para si. Esse povo que Deus estava reunindo para si, a igreja, havia sido idealizado pelo próprio Deus. A natureza da igreja é santa.
A igreja é santa por sua origem, ou seja, ela se origina na decisão livre e soberana de Deus. Além disso, a igreja é santa por sua propriedade, porque ela não é sua própria, a igreja não pertence a si mesma. Ela é a igreja de Jesus. Ela pertence ao Senhor. Deus é o dono da igreja. Entendeu? Nós não tomamos decisão. Eu já falei aqui, falando com o pastor Daniel, conversando, enfim, eu já disse, cara, nós somos pastores auxiliares. A gente é pastor auxiliar. O pastor da igreja é Jesus. O pastor dessa igreja e todas as outras que se dizem cristãs e de fato são genuínas, o pastor é Jesus. Ele é o dono da igreja e nós obedecemos a ele. A propriedade da igreja é do Senhor. O nosso sentido, o sentido de verdadeiro lar é porque ela é de Jesus. A igreja é a verdadeira casa, ou como Paulo vai falar, se eu não me engano, aos Gálatas, a igreja é a nossa mãe, é esse senso de pertencimento, hospitalidade, sabe? Nós somos da igreja e a igreja é de Jesus. Amém? Por isso que na igreja a gente não faz tudo do jeito que quer. Por isso que a gente tem uma certa liberdade na igreja. Por exemplo, a cor da parede, nós temos liberdade. Não há na Bíblia um mandamento, terás a parede da igreja na cor branca. Não, a gente pode pintar do jeito que quiser. Se semana que vem nós quisermos mudar e pintar de verde, a gente pode. Agora, nem tudo é assim. Uma igreja, ela precisa seguir aquilo que Jesus estabeleceu. Pontos essenciais da igreja não tem liberdade. A ceia do Senhor, disciplina, palavra, comunhão, são coisas essenciais da igreja e que nós não podemos mudar a bel prazer. A gente não faz o que quer, então. Entendido? Em terceiro lugar, a igreja é santa pelo seu propósito. A igreja tem uma função dupla, podemos dizer. Qual é o principal propósito da igreja? Alguém arrisca? Vamos lá, gente. Vamos pensar junto aí. Quem arrisca? Qual é o propósito da igreja? Por que a igreja existe? De novo? Buscar novos convertidos. Alcançar isso? Também. Esse é o segundo ponto desse propósito duplo. Oi? A glória de Deus. Nós temos um propósito, adorar a Deus. Porque não há adoração plena a Deus, nós fazemos missão. Vocês entenderam? Por que a igreja faz missão? Por que Jesus disse, ide, fazei discípulos? Vão, façam discípulos. Porque ele não é adorado por todos. Porque ele não tem ainda a adoração de todas as pessoas. Nós só fazemos missão porque Deus não é adorado por todos. Tu imagina, então, que a nossa função, o nosso objetivo, o nosso desejo deva ser: todos precisam conhecer Jesus. Entendeu? A igreja faz missão porque nós queremos que todos sejam alcançados. No momento em que Deus tiver o seu rebanho todo reunido, com todos aqueles que ele escolheu e vai salvar, salvou e vai salvar, então a igreja terá cumprido seu papel de missão. No entanto, não vai ter encerrado. Afinal, a Bíblia diz que na eternidade nós continuaremos adorando a Deus. É ou não é? Sim ou não? Se nós vamos continuar, ou seja, então tem um propósito antes de missão. Nós continuaremos fazendo missão até que Jesus volte. Jesus volta, então a gente para de fazer missão. Encerramos nosso propósito? Não. Porque o propósito principal da igreja é que haja um povo reunido adorando a Ele. Adorando o Senhor. O propósito principal da igreja, então, é a adoração, é a glória do nome do Senhor. E por causa disso, é que nós vamos em busca daqueles que não fazem ainda. Entendeu? Então, a igreja ela é santa por causa do seu propósito. Se a igreja perder esse propósito, ela se torna sal sem sabor. Foi o que Jesus falou, lembram? O que adianta um sal que não tem mais sabor? A igreja se torna insípida. Ela perde o propósito. Por isso que nós vamos ver em Apocalipse, Jesus falando das igrejas, muitas delas Jesus ameaça fechar. Jesus está dizendo, olha, eu vou tirar o teu candelabro do seu lugar.
Em outras palavras, eu vou fechar essa bagaça aí. Vocês não estão agindo como é para ser. Eu vou fechar isso aí. A igreja precisa manter esse objetivo, esse foco de fazer missão para que nós adoremos juntos o Senhor. Amém? Em quarto lugar, a igreja é santa por causa da sua natureza. A origem dela é divina e a natureza dela continua sendo divina. Nós somos o corpo de Cristo. Por causa disso, nós temos uma natureza divina. Nós não somos divinos. Nós não somos. Ninguém aqui é Deus. Apesar de um se achar um pouquinho mais, né? Eu sou um deusinho, pequenininho, mas... Não, nós não somos deuses. Mas nós pertencemos a algo que tem uma natureza divina. Por isso que Pedro pode dizer... Agora eu não lembro se é a segunda ou primeira carta de Pedro, que ele fala que nós recebemos de Deus. Nós experimentamos em Deus a natureza divina. Está em Pedro, agora eu não lembro se é a primeira ou segunda, capítulo 1, verso 4, se eu não me engano. Nós experimentamos, apesar de nós não sermos deuses, mas a natureza divina está em nós. O Senhor, Deus, está em nós. O Espírito Santo é Deus ou não? Ele habita em nós ou não? Então nós temos uma natureza divina. Não própria, mas porque Ele está em nós. Não nossa, ninguém aqui merece, ninguém aqui é justo, ninguém aqui é santo por natureza. Mas o Senhor resolveu nos santificar, nos recolher para Ele. E agora, por causa disso, Ele habita em nós. Então nós temos uma natureza, por causa dele, santa. Nós somos santos. Por isso Paulo escreve a muitas igrejas do Novo Testamento, aos santos na cidade de Corinto. Aos santos de Corinto. Nós somos santos. Que loucura isso, né? Tu olhar para essas carinhas e dizer, santo. A gente olhar para o Chico e ter que chamar ele de santo. Que contrassenso isso. Nós não somos justos por natureza. No entanto, nós temos a nossa natureza transformada. Não somos justos, mas fomos justificados. Nós não somos justos, mas o Senhor nos justificou em Cristo. Nós recebemos essa graça. Então nós somos pecadores perdoados. Isso aqui que tu está vendo à tua volta, essa igreja aqui, ela não é composta de gentes justas, santas, um bando de gente perfeitinha. Não. Não é. Mas são todos pecadores que foram perdoados, que receberam perdão do Senhor. Amém? Amém. Em terceiro lugar, então a igreja é santa. Em terceiro lugar, a igreja é universal. Creio na Santa Igreja Universal. Ou algumas versões do credo vão dizer católica. Ou algumas versões do credo vão dizer geral. É tudo a mesma coisa. Ah, é por isso que a igreja é católica. É, por isso. Nós somos católicos. Sabiam disso? Nós somos católicos. Nós não somos católicos romanos. A gente não gosta dos bichinhos de gesso, sabe? Os bonequinhos de gesso. Só isso. Só isso. Mas nós somos católicos. Nós somos católicos por quê? Porque católico quer dizer universal, uma igreja geral. Só isso. Viu como é simples? Então, nós somos uma igreja universal. Há apenas uma igreja. Então, a igreja cristã só tem uma. Jesus disse, eu vou levantar, né, suscitar a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas. É a minha, só tem uma. É a igreja universal. A igreja, ela caminha, ela se manifesta de modo visível e local. Como eu disse antes, a soma é uma forma visível da igreja do Senhor, mas não é a igreja. Ela não é a única igreja. Ela não é exclusiva. Nós não somos especiaizinhos. Nós estamos inseridos num corpo maior, que é a igreja universal. Entendeu? Então, esse aspecto de igreja universal, ele vai ter algumas implicações. Por exemplo, a igreja, então, ela é visível e ela é invisível. A igreja é geral, universal, e ela é local. Nós, igreja Soma, somos uma igreja visível e local. Ok?
Presta atenção. Visível e local. A igreja de Jesus, ela é universal e ela é invisível. Tu consegue ver os cristãos que já partiram no Senhor? Tu consegue ver os crentes do mundo todo? Não. Por isso, ela é universal e ela é invisível. A igreja de Jesus, de forma plena, de forma completa, só Ele conhece. Só o Senhor sabe dizer de fato quem são os seus. Mas a igreja se manifesta de forma visível. A igreja local. Então tem a igreja Soma, tem alguma assembleia, tem alguma batista. Todas estão inseridas nessa igreja universal. Entendeu? A igreja universal, essa igreja católica, é a igreja de Jesus. E a isso na teologia se chama catolicidade. É muito importante, por quê? Porque ela é a comprovação, de fato, de que a igreja de Jesus resiste ao tempo. Como que nós sabemos que a igreja do Senhor, naquilo que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Por exemplo, havia a igreja Soma lá no tempo de Jesus? Havia, vamos um pouquinho antes, havia a Assembleia de Deus? Não. Vamos um pouquinho antes, havia Batista? Presbiteriana? Não. Alguns vão dizer que sim, né, por causa de João Batista, mas não é, tá? Eu já vi pela cara do João ali, o João, mas e o João Batista? Não é. É que tem alguns que dizem, cara, é muito engraçado, eu já conversei, tem Batista roxo. Algum talvez vai assistir o vídeo e depois vai vir me xingar. Por quê? Porque eles vão dizer assim, que o cara, Batista vem de João Batista? Tu não sabia? Não tinha nenhuma dessas igrejas que nós conhecemos hoje. No entanto, a igreja de Jesus perdura todo esse tempo. A catolicidade da igreja, ela comprova, ela confirma que a igreja de Jesus resiste ao tempo. Entendeu? Sim ou não? Portanto, a catolicidade envolve tempo e lugar. Em primeiro lugar, o tempo. A igreja, ela é frágil e vacilante. Ela precisa que haja sempre alguém lutando por ela. Cara, se tu for ver, pega os escritos aí dos pais da igreja. Eram caras que estavam lutando pela sã doutrina, combatendo hereges. Os caras, sabe, uma loucura. Pega depois, aí tu vai ver Agostinho, em diante para cá, os caras lutando, definindo doutrinas, escrevendo, fazendo tudo possível para quê? Para que a igreja continuasse no ensino que havia recebido. O ensino apostólico. Vai vir a reforma e de lá para cá a continuação disso. A igreja por si ela é frágil. Ela é frágil. A igreja tem uma tendência de se desvirtuar. Nós precisamos que haja um interesse constante de que nós lutemos por essa continuidade da igreja de forma saudável, sã. Entendeu? Então, algumas coisas pelas quais nós temos que lutar. Nós precisamos lutar pela continuidade de épocas passadas. Por isso que a gente não acredita hoje que alguém vai descobrir a roda na teologia. Ninguém pode surgir com uma doutrina nova e dizer, eu descobri isso aqui lendo a Bíblia, isso aqui é exclusivo meu, nunca antes foi visto isso. Cara, não é assim. Apesar de que a gente viu isso há pouco tempo, né, Gabriel? Não é assim, por quê? Porque a igreja, ela continua. O ensino que nós ensinamos hoje é o mesmo que vem sendo ensinado por toda a igreja. Não há, então, uma doutrina. Há aperfeiçoamento da doutrina, mas não há doutrina nova. Certo? Outra coisa pela qual nós precisamos lutar. Contra o orgulho da independência dos nossos antepassados na fé. Cara, nós não podemos achar que nós somos especiais, que os nossos antepassados na fé foram menos importantes ou mais ignorantes. Quer ver uma coisa? Hoje há uma espécie de piadinha, de deboche com os pioneiros que chegaram aqui do pentecostalismo. Tu vai ver os presbiterianos, alguns batistas, debochando, porque as Assembleias de Deus, quando chegaram aqui, o pentecostalismo, quando chegou aqui, cara, eles chegaram arregaçando tudo. Os caras foram fazer missão no meio do mato, pregar até para os tigres, pregar para tudo. Uma árvore se mexendo, pregava para ela também. Coisa que não havia antes.
Não tinha. Ou seja, são pioneiros. Nós temos muito o que aprender com esses caras. Tu vai ver pessoas que eram iletradas, eram indoutos, pessoas que não tinham uma formação acadêmica, não tinham uma formação no seminário, sabe? Pegavam a Bíblia, alguns aprenderam a ler na Bíblia, e ao aprender a ler, passaram a amar Jesus e começaram a falar dele para os outros. E Deus usou poderosamente essas pessoas. Nós temos que valorizar gente assim. É que agora nós viemos ainda, nós temos traços do modernismo e a gente quer que as coisas sejam comprovadinhas, né, racionalmente. Não, mas tu tem formação para falar isso aí? Tu é formado em quê? Cara, a pessoa aprendeu a ler aqui, mas não precisa só ela ter uma formação teológica, basta que haja poder do Espírito na vida dela. É isso que a gente precisa. Quem sabe a gente pare um pouquinho de querer pensar no que a pessoa é ou deixa de ser, na formação que ela tem ou deixa de ter, e passe a buscar mais do Espírito Santo, e Deus vai nos usar mais na missão. Se o Espírito quer usar, não interessa quem seja, ele usa poderosamente. Nós temos que valorizar esses santos irmãos que foram nossos antepassados na fé. Em terceiro lugar, nós temos que lutar contra o snobismo cronológico. E esse aqui é um termo de C.S. Lewis. C.S. Lewis diz que nós temos a tendência de agir com snobismo cronológico. O que é isso? É nós acharmos que porque temos mais informação hoje, nós sabemos mais do que os antigos. Então, tu achar que tu sabe mais do que alguém do século XVIII, por exemplo. Porque tu tem mais informação, tu tem um Google na tua mão. Tu tem acesso à internet, tu pode pesquisar rapidamente. E aí nós começamos a achar que sabemos mais que essas pessoas. Nós começamos a achar que eles não sabiam tanto, eles eram meio ignorantes. E o nome disso é snobismo cronológico. Nós esnobamos por causa do tempo que a gente vive. A gente tem que lutar contra isso. Quer ver um exemplo? Na área da teologia, que é o que envolve a igreja. Hoje, o conhecimento que nós temos de grego, o conhecimento que se tem hoje na academia de grego, equivale a mais de 90% do que os reformadores. Equivale muito mais. O que nós temos de informação do grego hoje vai muito além do que Calvino, do que Lutero tinham. Mas olha tudo que eles fizeram. Por que com tanto conhecimento a gente não faz algo equivalente, então? Entende? Nós não podemos agir com snobismo cronológico. Nós não podemos agir achando que sabemos mais do que esse pessoal aí de tempos passados. A igreja, além disso, ainda com relação ao tempo, ela é a reunião do diferente. Por que nós, nas quartas-feiras aqui, não temos culto de homens? Porque o culto na igreja é do diferente. É isso aqui, ó. Homem, mulher, criança, gordo, magro, feio, bonito. O que foi? Entendeu? É a reunião do diferente. A igreja, ela é composta pelo diferente. Rico, pobre. A igreja é a reunião de onde o diferente se reúne branco com preto, oriental com ocidental. A igreja é essa reunião do diferente. E é a coisa mais linda que tem, cara, porque tu vai analisar com qualquer outra coisa no mundo, tu não vai encontrar isso. Pega um clube, tu quer te associar a um clube, mas não é qualquer um que pode. Não é qualquer um que pode. A Su e eu nos associamos a um clube, mas antes de ir nesse, a gente olhou num outro aqui perto de casa, bem pertinho, do lado de casa. Sociedade Ginástica. A gente foi ele ver. Cara, nem se eu me prostituísse eu ia conseguir. Nem assim ia dar. Não ia conseguir. É um olho da cara, é um absurdo. Alguém já pesquisou para ver a tal da joia? Cara, é assustador. É de cair sentado, é de parar uns minutos e pensar o que aconteceu com o mundo. Sabe? Quem sou, para onde vou? Essas perguntas filosóficas, tu parar pra...
Tem gente que tem esse dinheiro. O pior é isso, é tu pensar, eu não tenho, mas tem gente que tem, né? Tem gente que tem. Um clube não permite isso, sabe? Tu ter essa reunião do diferente, o cara milionário que congrega junto com um que está passando necessidade. A reunião é dessas pessoas diferentes na igreja. A igreja é onde o empresário, ele vem e ele varre. Ele varre no meio das cadeiras. Enquanto quem lidera ele é o cara que provavelmente seria talvez o empregado dele. A igreja é essa, sabe, essa loucura. Por quê? Porque na igreja não interessa a questão social. Interessa se tu foi comprado, resgatado e transformado. Amém. É isso que importa. A reunião do diferente, por quê? Porque entre os diferentes houve alguém que pagou um preço por eles. E um preço bem caro. Amém? Agora, com relação ao lugar, nós temos a mesma igreja atravessando fronteiras, barreiras de tempo. Jesus instituiu a igreja dele. E desde lá vem sendo a mesma igreja. Nós pertencemos à mesma igreja que os apóstolos, que os pais da fé, que os reformadores. É a mesma igreja em que nós estamos. Passa o tempo, e não interessa quanto tempo ainda vai para frente, será a mesma igreja, porque é a igreja de Jesus. E ele disse, é a minha igreja. É uma igreja só. É a mesma igreja desde o início. Ela ultrapassa barreiras de tempo e de lugar, como fronteiras nacionais, como fronteiras políticas, divisões de raça, tribo, cor, cultura, status social. Ela passa por tudo isso, ela perpassa em meio a tudo isso. É por isso que na igreja nós precisamos viver a unidade. No entanto, na igreja não significa que a unidade organizacional vale todo o esforço. Vocês viram que a minha filha vai ser cantora, eu acho, né? Porque a voz dela é bem altinha, né? Daquele tamanho todo tem essa voz. Imagina quando for maior. Misericórdia, como a gente fala lá em casa. Então, a igreja é a reunião do diferente. E nós temos que lutar por essa unidade. Ok? Por essa comunhão. No entanto, isso aqui não vale o custo, não vale pagar um preço muito alto, o sacrifício de qualquer coisa. Nós não podemos sacrificar tudo por isso aqui. Por isso que às vezes é inevitável algum rompimento. Como a gente viu na história da igreja. Cara, 2 exemplos. O cisma da igreja católica, a igreja ocidental com a igreja oriental. Do século XI, se eu não me engano. Por isso que é inevitável o rompimento que houve entre protestantismo ali, de Lutero em diante, com o catolicismo romano. É inevitável. Por quê? Porque manter a unidade sairia mais caro do que manter a doutrina, o ensino saudável da igreja. Estão entendendo? Então, não é tudo que vale. A gente luta pela unidade da igreja, mas não significa que a unidade organizacional vale todo esforço e sacrifício. Também não quer dizer que a gente não vá fazer o possível. Mas quando chega a um ponto que não tem que fazer, não tem que fazer. Então, se não significa que vale todo o esforço, significa que as igrejas locais devem sempre vigiar contra o perigo de diminuir ou até mesmo de abandonar a comunhão com outras igrejas. Tem igrejas que se separaram, correto? Sim ou não? Tem igrejas que romperam, uns foram para um lado, outros para o outro, e, no entanto, nós devemos buscar manter comunhão com outras igrejas. Nós temos comunhão com outras igrejas que pensam diferente teologicamente, igrejas que ensinam diferente, igrejas que congregam diferente. Nós temos paz com elas. Nós não vamos também deixar agora, porque senão nós entramos naquele isolacionismo que eu falei. Ou seja, a gente se assemelha bastante com seita daí. Isso é perigoso. Em quarto lugar, então a igreja ela é santa, a igreja é universal e a igreja é formada por santos que estão em comunhão.
Nós não somos, como eu disse, um grupo de pessoas perfeitas, justas, mas nós somos santos. Olha aí, abre aí Hebreus 10, versículos 24 e 25. Diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Verso 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixemos de nos congregar. O que estava acontecendo aqui, cara? Havia alguns crentes que estavam começando a ter o hábito de não congregar. Estavam se tornando desigrejados. Tinham abandonado a igreja, não estavam mais frequentando o culto, não estavam mais indo à igreja. Simples assim. O que o autor aos Hebreus está escrevendo? Ele diz assim, ó, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ou seja, a congregação dos santos, a união dos santos, é o que forma a igreja. A igreja é formada por santos que estão em comunhão. Isso aqui é comunhão. Então não tem como, por exemplo, nós assistirmos o culto no YouTube. Eventualmente tu vai, né? Tá doente, não tem como, não tem o que fazer. Agora, não tem como toda semana, não, eu não vou mais lá na igreja, eu assisto de casa. Melhor assim, lá eu não vejo, se eu for lá eu tô vendo os defeitos das pessoas, eu tô vendo o que eles fazem de errado, e aqui eu não passo por isso. Não existe, cara. A igreja é nós vendo os pecados e defeitos de todo mundo, uns dos outros. A igreja é formada por gente pecadora que é santa. Nós somos santos, mas continuamos pecando. E a igreja é bem assim, é essa confusão. É essa confusão o tempo todo. E ainda assim é a igreja do Senhor. E é a igreja que o Novo Testamento chama de santa. É uma coisa de louco, mas é uma igreja que Deus ama. Quem somos nós para não amar isso aqui? Quem somos nós para não amar e desprezar isso aqui? Se Jesus ama a ponto de dar a sua vida por esse povo. Entendeu? Então, não deixemos de congregar. A igreja, ou a Santa Igreja Universal, é a comunhão de santos de todos os tempos. A igreja, então, ela é a igreja que perpassa o tempo. Ela é a comunhão dos santos. Ela é a reunião dessas pessoas que estão sendo santificadas. Nas palavras de Wayne Grudem, o Grudem define igreja assim: a igreja é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. A igreja é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. Isso é a igreja. Ainda em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Cara, olha isso aqui, olha o que Hebreus está falando. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Sabe o que é isso? É essa igreja universal de todos os tempos. Ou seja, nesse dia, o dia do Senhor, o dia em que o povo dele se reúne para cultuar a ele, nós não estamos somente nós aqui reunidos para cantar uns louvorzinhos, erguer a mão e era isso, depois vão cada um para sua casa. Não! Nós estamos nos reunindo, a massividade, a grande massa de cristãos do mundo todo, não só os que estão cultuando hoje, quanto aqueles que já estão cultuando Jesus na presença dele no céu. Nós nos formamos num grande coral e entoamos louvores a ele. O dia do Senhor é o dia em que a igreja, a Santa Igreja Universal, se reúne e cultua Jesus. Que coisa linda isso aqui, cara. Que coisa linda isso aqui. Por isso que nós entendemos, e o Leandro falou isso aqui antes,
que nós estamos ensaiando para a eternidade. Isso aqui é um ensaio, é um experimento do que vai ser a eternidade. A eternidade será todos os santos reunidos em torno do trono, entoando louvores. Tu imagina que coisa mais linda. Tu imagina, se aqui nós, uns cantando meio desafinado ainda, outros, tá? Já é bonito. Já é bonito. Cara, eu amo ver a igreja quando tá cantando em voz alta. Antes eu tava cantando aqui, eu parei um momento, fiquei ouvindo. Cara, que coisa linda a igreja cantando. Se eu acho bonito, imagina o Senhor que está recebendo esse louvor. Tu entende a importância da igreja? Tu entende por que a igreja ela é de fato a coisa mais linda do mundo? Porque só ela está levantando, está enaltecendo louvores ao Senhor. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Logo, não há nada que expresse Jesus aqui, a não ser a igreja. Já parou para pensar isso? Uma das ilustrações do Novo Testamento para a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Ou seja, a única forma de ver Jesus hoje é por meio da igreja. Já parou para pensar nisso? Que coisa mais linda que é esse povo bagunceiro, sabe? Esse mini caos, essa mini confusão de pessoas pecadoras andando juntas. Ainda assim o Senhor se agrada disso. Ainda assim o Senhor tem prazer nisso. Cara, não tem nada mais belo, não tem nada melhor do que a igreja. Não tem nada melhor do que a igreja. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Entenda por que nós temos que lutar pela igreja e fazer missão para que outros se juntem à igreja. Presta atenção nisso aqui. Uma pessoa, ela se decide por uma igreja, via de regra, pela acolhida que ela recebe. Pela forma como ela é acolhida. Já parou para pensar que um visitante pode entrar aqui, dependendo da forma como tu acolhe ele, recebe ou não, vai ser o ponto determinante se a pessoa fica ou não aqui? Já parou para pensar que a forma como tu recebe o visitante pode ser Deus usando ou não tua vida para manter alguém salvo aqui dentro? Uma pessoa, via de regra, ela permanece na igreja por causa da forma como ela é recebida, como ela foi acolhida. Isso significa o seguinte: ninguém consegue permanecer numa igreja onde não faz amizades. Ninguém fica numa igreja em que não tem amigos. Por isso que é importante os relacionamentos, os GCs, sabe? O convívio, não só no domingo. Cara, nós temos que conviver mais vezes na semana. Por isso que a gente tem reuniões na quarta-feira, para os caras conversarem, abrir o peito. A igreja precisa que haja amizades. Senão a pessoa não fica. Presta atenção. 75% das pessoas que estão na igreja, 75% das pessoas que estão na igreja foram trazidos por amigos. Foram trazidos por amigos. Tá vendo a importância de nós fazermos amizades com quem não é cristão? Com quem não vem na igreja? Conviver com gente não crente? Aí as pessoas vão dizer, os super crentes vão dizer, não, mas a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Sim, mas é amizade com o mundo, não com a pessoa, tio. Chinelão. Dando desculpa para não fazer amigo. Nós temos que ter amigos, nós temos que frequentar a casa de pessoas. Pessoas devem frequentar nossa casa, a fim de que nós, quando fortalecer a amizade, relacionamento, as convidemos para vir aqui. Cara, vamos jogar limpo. Eu achei a coisa mais linda até agora, pelo menos 4 que eu lembro. Amigos, o João já trouxe aqui. Foi, né, João? Pelo menos 4 que eu lembro. E todos que vieram disseram que foram bem recebidos e gostariam de ficar. Não voltaram, mas vão ficar, alguns vai vir. Mas, cara, é assim. Tu vai insistindo, tu vai convidando, tu vai trazendo. Entende? 75% das pessoas que estão na igreja foram convidadas por amigos.
como é que nós vamos avançar com a igreja se a gente não usar esse cálculo aqui para mudar a nossa realidade de missão, de evangelismo? Tem uma ilustração do reverendo Hernandes Dias Lopes que ele faz e eu acho fenomenal. Ele diz assim, imagina o seguinte, três situações. Imagina, tu tá na tua casa, tu prepara o jantar e chega alguém. Vamos inverter? Imagina tu vai visitar alguém e bate na porta e a pessoa acabou de servir a mesa. Tá? Imagina a situação. Bateu na porta, a pessoa vem e abre, tu vê, tu sente até o cheirinho, sabe? É aquela lasanha tipo do Gabriel, assim, que quando ele me amava, ele fazia. Faz tempo já, né, que ele não me ama, então. Tu bate na porta, a pessoa abre e tá a mesa posta. Coisa mais linda. E a pessoa faz assim, tu... Sabe? Tu ia entrar na casa? Sim ou não? Não, né? Agora imagine uma outra situação. Tu vai na casa, tu bate a porta, a pessoa acabou de servir a mesa. Ela abre a porta e ela diz, cara, eu acabei de servir a mesa, chega, vamos comer junto. Pô, não sabia que tu vinha, mas cara, tem comida de sobra. E comida boa, chega aí, vamos comer. Tu entra? Sim, né? Agora imagina a terceira situação. Tu tá em casa e teu amigo liga pra ti. Cara, seguinte, eu vou fazer uma janta aqui pra nós e eu lembrei de ti. Cara, vem pra cá, vamos comer. Não precisa trazer nada. Não precisa trazer nada, só vem. Tô te esperando. Tu iria? Não. E qual das três é a melhor situação? Oi? A última, né? Assim é quando o visitante vem à igreja. Imagina um visitante que não é crente. Dificilmente entra numa igreja. Ele chega e tu recebe a pessoa assim. Opa, tudo bem? E deixa ele sentar e nunca mais volta a falar com a pessoa. O visitante vem, senta e ele fica sentado sozinho, participa do culto, vai embora e ninguém fala com ele. E aí? Se fosse a gente, nós voltaríamos? Assim como tem o visitante que pode vir, ser bem recebido. Afinal de contas, as pessoas que se decidem pela igreja, elas ficam naquela em que é bem recebida. Mas também tem a opção de tu ligar para um amigo. Cara, seguinte, domingo vai ter o último sermão da série, domingo que vem, nós vamos encerrar a série, eu queria muito que tu fosse com a gente, seria muito legal, no final a gente vai ter um café, vamos fazer alguma coisa, a gente inventa, cara, azar. Qual que é a melhor... Quando que a pessoa se sente mais valorizada e recebendo atenção? Tu percebe a diferença? Quando que a pessoa se pensa assim, ele lembrou de mim. Lembra que eu falei no início? Que hoje as pessoas estão em busca de pertencimento, em busca de algum relacionamento, de afeto. A nossa época está sendo marcada por isso. As pessoas querem ouvir hoje que são amadas, que são benquistas. Nós precisamos agir desse jeito. Nós precisamos lembrar, e sempre lembrar, e manter isso em mente, a forma como nós recebemos as pessoas aqui. Esse pode ser o fator determinante da pessoa ficar ou não. Entendido, gente? Então, 11 razões para congregar. Bem rapidinho. 11 razões, o cara fala que vai ser rapidinho, né? Já dá um desânimo, né? 11 razões para congregar. Nós somos chamados a congregar porque, em primeiro lugar, o Novo Testamento foi escrito para igrejas. Vai ter uma carta, duas, algumas que foram escritas a um indivíduo. Filemon, talvez, ainda assim a igreja se reunia na casa dele. Atos, né? O Evangelho de Lucas e Atos que ele escreveu para Teófilo. O resto são cartas escritas endereçadas a uma igreja.
Por quê? Principalmente porque tinha que ser resolvido algum problema, alguma dúvida, alguma questão. Elas foram escritas para igrejas. Não para um desigrejado. Não, parei de congregar. Não estou me sentindo bem lá e não quero mais. Daí um apóstolo escreve uma carta e manda. Não. Ele escreveu para igrejas. Em segundo lugar, porque ovelhas andam em rebanho. Nós somos chamados a congregar porque ovelhas andam em rebanho. Não existe ovelha solo. Não existe ovelha solo. Não existe ovelha que anda sozinha. A única que anda sozinha, que tem na Bíblia, é a perdida. Que o pastor tem que ir em busca dela. Lembram? Então não existe ovelha solo. Nós andamos em rebanho. Em terceiro lugar, porque nós somos um corpo. A igreja é chamada de corpo porque cada membro demanda uma função e nós vivemos em função um do outro. Certo? Em quarto lugar, nós somos chamados a congregar porque o fruto do Espírito é para o coletivo. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, Gálatas 5:22, amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. O que é isso aí? Para que tu precisa ser de mansidão? Cara, tu tem que ser mais manso. Tá, mas eu vivo sozinho. Você manso com quem? Tu percebe que o fruto do Espírito é porque tu convive com outros? Paz, longanimidade. Você não sabe nem o que é longanimidade. Amor. Não, mas eu me amo, eu tenho que me amar. Tu acha que é isso? Entende? O fruto do Espírito sempre é por causa do outro. É para o outro. É porque nós convivemos em comunidade. Em quinto lugar, nós somos chamados a congregar por causa dos dons. Os dons são para o coletivo. Cara, o dom de ensinar. Vai ensinar quem? A si mesmo? O dom de contribuição. A pessoa tem um dom de contribuir. Ela vai contribuir para quem? Para ela mesma? Pega. Tá, obrigado. Não faz sentido isso. Dom da fé. Tu interceder, orar pelos outros. Dom de cura. É sempre para o outro. Tu percebe que não é para alguém que vive sozinho, isolado, um desigrejado? Em sexto lugar, nós congregamos, ou nós somos chamados a congregar, porque é uma ordem. Eu li para vocês antes, Hebreus 10, lembram? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Em sétimo lugar, nós somos chamados a congregar, porque igreja, o termo igreja, sempre significa um povo, e não um indivíduo. O termo igreja sempre é se referindo a um povo. Em oitavo lugar, nós somos chamados a congregar porque nós precisamos ser pastoreados. Nós precisamos de pastoreio mútuo. Eu pastoreando vocês, vocês me pastoreando, cuidando do meu coração. Nós se ajudando mutuamente e assim nós vamos avançando. Não existe, então, razão para não congregar. Nós precisamos ser pastoreados. Ninguém se pastoreia a si mesmo. Em nono lugar, porque não temos uma igreja em casa. A nossa casa não é igreja. Lembra que eu falei? A igreja é reunião do diferente. Lembram? A igreja é a reunião do diferente. Então não, a tua casa não é uma igreja. Cara, um contexto extremo, perseguição à igreja. Tu mora no Afeganistão. Se eles souberem que tu é crente, eles vão te matar. Tu tem que viver escondido. Até pode. Coreia do Norte. Aí tudo bem. Cara, não é o nosso contexto aqui. Entendeu? Nós não somos igreja simplesmente na nossa casa. Anota a referência e lê depois. 1 Coríntios 14:35. Em décimo lugar, nós somos chamados a congregar porque Jesus amou a igreja, sua noiva. Jesus ele se doou. Ele morreu pela igreja. Amém? Em último, nós somos chamados a congregar porque Deus é trino. Ele vive em comunidade e ele desejou um povo para si. Deus não quis só o Leandro para ele. Não, eu quero um povo. Eu quero o Leandro e mais uns. Eu quero um povo. Deus
fez com que um povo fosse reunido para ele. Entendido? Então, com isso, há 4 elementos que definem a natureza da igreja e em que a igreja foi fundada. Bem rapidinho também. A igreja foi fundada em uma confissão. Mateus 16:16. Lembra? Jesus pergunta para os apóstolos quem eles dizem que ele é. Pedro diz, tu é o Cristo. Que é a melhor resposta para quem é Jesus. Lembram? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É em cima dessa confissão que Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre essa pedra é Pedro, mas é a confissão de Pedro, é a confissão dos apóstolos, é essa confissão, é em cima dessa verdade que a igreja está fundamentada. Em segundo lugar, o segundo elemento da natureza da igreja, ela foi fundada na verdade. 1 Timóteo 13:15, eu vou ler para vocês bem rápido. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja, ela foi fundamentada na verdade. Nós estamos em Cristo e agora nós somos coluna e baluarte, coluna e fundamento da verdade. Terceiro lugar, nós somos fundamentados no poder. Nós temos poder contra as hostes espirituais. Por isso que Jesus fala, Mateus 16:18. Mariana, te senta ali. Senta. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem poder. Entendeu? E por ter poder, é que nós temos agora a autoridade de Cristo na igreja. Nós temos a autoridade. Não tem como o diabo prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque ela tem poder de Cristo. Ela está fundamentada nisso. Em último, ela tem autoridade. Por ter o poder agora, ela tem autoridade. Mateus 16:19, Jesus diz, e eu te dou as chaves. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. É a igreja. Portanto, não tem disciplina individual. Você não se disciplina. A igreja é quem disciplina. Entendido, gente? Resumindo, e já vou pedir para vocês ficarem em pé. Resumindo, a igreja, então, ela é una, ela é santa, ela é universal e ela é apostólica. A igreja é una, são milhares de denominações, muitas igrejas locais, em muitas épocas, mas ainda assim ela é uma igreja. Ela é o único povo de Deus. Ela é santa, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós fomos separados por Deus para Deus. Em terceiro lugar, a igreja é universal. Ela é a mesma igreja. Não há igrejas, cristianismos, não há evangelhos. É uma igreja, um cristianismo, um evangelho. E por último, ela é apostólica. Nós estamos ensinando o mesmo ensino que os apóstolos ensinaram. É o ensino apostólico. Nós recebemos e nós faremos o possível e o impossível para passar adiante esse ensino. Vale a pena amar a igreja, né? Coisa linda é a igreja do Senhor. Fica de pé. Coisa linda é a igreja de Jesus. Não há nada mais lindo, não há nada mais belo, não há nada mais atraente nesse mundo. Cara, tu pode viajar o mundo todo, conhecer lugares paradisíacos, tu pode ir para onde tu quiser. Nada se compara à beleza da igreja do Senhor. Nada se compara à igreja do Senhor. Ela é linda demais. Por isso que vale a pena viver pela igreja, se doar à igreja, porque fazendo isso nós estamos vivendo pelo Senhor, nós estamos nos doando ao Senhor. Viver pela igreja é a igreja de Jesus. Quando nós fazemos algo à igreja, nós estamos fazendo a Jesus. Lembra de Paulo? Paulo está perseguindo a igreja. E Jesus diz, Paulo, por que me persegues? Assim como fazer mal à igreja é fazer mal a Jesus, fazer o bem à igreja é fazer o bem a Jesus. Vale a pena se doar pela igreja. Vale a pena servir a igreja. Vale a pena viver pela igreja.
Ela é a coisa mais linda que tem nessa terra. Eu amo a igreja do Senhor. Eu acredito na igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ter reunido um povo para ti, Senhor. Muito obrigado por ter nos colocado nesse povo, Senhor. Por ter nos inserido nesse povo. Muito obrigado, meu Deus, porque tu nos reuniu, tu nos resgatou do poder das trevas, tu nos regenerou e agora tu nos coloca na tua família. Bendito é o teu nome, glorificado é o teu nome, exaltado é o teu nome, Senhor. Coisa linda é a tua igreja, coisa linda, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ter a verdadeira perspectiva, o verdadeiro entendimento sobre a tua igreja. Que venhamos reconhecer, Senhor, o que é a tua igreja e viver de fato por ela. Vale a pena, Senhor. Vale a pena, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ter esse entendimento e a nos doarmos pela igreja do Senhor. Que venhamos nos doar e ser inteiramente teu. Nós cantamos antes. Tudo em nossa vida é teu, nós entregamos a ti no altar. Tudo nós sacrificamos a ti, tudo é teu, tudo em nossa vida. Nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos, o que falamos, o que fazemos, nossa finança, tudo é teu, Senhor. Ajude-nos a sermos bons mordomos daquilo que devemos entregar a ti, daquilo que tu nos dá para administrarmos e que venhamos render a ti em forma de louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.